Clube americano quer comprar atacante do Palmeiras. Vídeo de hoje vamos falar aí sobre os valores envolvidos e quem é o jogador que pode deixar o Palmeiras e estar lá na MLS. Senadores afirmam que há indícios para a investigação do Campeonato Brasileiro, segundo os relatórios apresentados por John Textor. Fica aí, meu querido Palestrino, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. E a dona Leila Pereira não perdeu oportunidade. Voltou a disparar duras críticas ao mandatário do Botafogo em entrevista ao Roda Viva, insinuando também que o mandatário aí, o John Textor, é um idiota. Vou trazer aqui para vocês aqui as falas da presidente Leila Pereira. E o Verdão chegou a Quito, no Equador, com o seu elenco quase completo para a partida que será realizada na quarta-feira pela Libertadores da América contra o Independiente del Valle. E pra gente também completar o vídeo de hoje, tem boas informações sobre a possível volta de Bruno Rodrigues aí, o jogador que tem passado aí por uma evolução no seu tratamento. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque isso é muito importante, Palestrino. Você ajuda demais aqui o nosso trabalho. Dito isso, vamos falar do nosso Verdão nesse começo de terça-feira, aqui em nosso canal Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Se você está procurando por produtos oficiais do Palmeiras, o melhor lugar para você comprar é na Amazon, tá? Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixo e também na descrição desse vídeo para você conferir as melhores ofertas do mercado. Tem até camisa do Palmeiras com desconto, hein? Então não perca mais tempo. Cola no link da descrição para você adquirir já os seus produtos do Palmeiras. Mas corre, hein? Porque eu não sei até quando vão conseguir garantir esses preços lá. Meus queridos palestrinos, minhas queridas palestrinas que falam comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Como a maioria aqui já me conhece, mas eu sempre me reapresento porque sempre tem chegado gente nova. Meu nome é Leandro Rodrigues e falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Vamos começar aí nosso giraço de notícias dessa manhã de terça-feira, ó, trazendo excelentes informações sobre o nosso atacante aí, Bruno Rodrigues. Na reapresentação aí do Palmeiras, meu querido, na academia de futebol, nessa última segunda-feira, a boa notícia aí pro professor Abel Ferreira ficou por conta de Bruno Rodrigues, que avançou no processo de recuperação de lesão do seu joelho. Ele passará a ter aí um cronograma personalizado e outro gradativo, com bola e acompanhado do restante do elenco. Nessa última segunda-feira também, os atletas que foram aí titulares contra o Flamengo trabalharam nas dependências internas do Centro de Excelência, fazendo atividades de recuperação. Enquanto isso, os demais foram a campo e realizaram treinos técnicos com objetivos específicos. Alguns jovens da categoria de base completaram tanto as movimentações com o grupo quanto o treino à parte com Bruno Rodrigues e Dudu, que também está próximo de concluir seu processo de recuperação. Então tá aí, o ataque do Palmeiras recebendo logo mais o seu reforço novamente. O Bachola também tá voltando, daqui a pouco tá chegando o Felipe Anderson. Então a gente tem aí boas esperanças para esse elenco do Palmeiras, pelo menos aí a partir do segundo semestre deste ano, tá? O Bachola que eu já trouxe para vocês no canal tem previsão de voltar aí, ó, nos primeiros 15 dias aí de maio. E o Bruno Rodrigues, talvez um pouquinho mais pra frente, entre junho e julho, acredito que ele já vai estar conseguindo voltar aos gramados. Queira Deus que sim. Quero saber o que vocês acham aí da evolução do nosso atacante Bruno Rodrigues, da volta do Bachola. Posta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E o Palmeiras chegou a Quito, capital do Equador, na noite desta última segunda-feira. Graças a Deus deu tudo certo aí com a viagem dos nossos atletas. Só que tem uma peculiaridade aí, meu querido Palestrino. O Palmeiras chegou aí em Quito com um elenco quase completo. Para enfrentar aí o Independiente del Valle pela terceira rodada da Conmebol Libertadores. O jogo acontece às 21h30 na quarta no estádio Banco Guayaquil. Foram 26 atletas selecionados pelo professor Abel Ferreira e sua comissão técnica. Fora aí da delegação,
ficaram o goleiro Matheus e os 3 lesionados do elenco. Bruno Rodrigues, como a gente falou agora, Dudu, ambos se recuperando aí da cirurgia no joelho, e o nosso querido trem Zé Rafael, que está em tratamento de uma lombalgia. A equipe ainda treina na tarde desta terça-feira no estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casablanca, em Quito, antes da partida na quarta-feira. Essa programação de viagem, com a ida aí sendo 2 dias antes do confronto, foi adotado pelo clube para auxiliar na ambientação dos atletas à altitude, uma vez que a cidade de Quito fica a 2.850 metros do nível do mar. Então aí, além de enfrentar o adversário pela Libertadores, o Palmeiras tem esse adversário da altitude pela frente também. E tem muita gente que não leva isso em consideração, mas faz uma grande diferença, viu, gente? Tem jogadores que passam até mal com altitude. Vamos pedir a Deus aí que não seja o caso dos nossos atletas aí do Verdão. A definição aí sobre a escalação do Palmeiras, portanto, só deve acontecer nesta terça-feira. A princípio, porém, Abel Ferreira tem o elenco completo, quase completo, à disposição, e há uma expectativa de que possa poupar o nosso querido Rafael Veiga, que fez os últimos 12 jogos como titular, por não haver peça de qualidade semelhante para substituí-lo e deixá-lo a descansar. Ah, vá! A gente vem falando aí, ó, de substituto pro Veiga, ó, desde o começo desse ano. Aliás, eu acho que nem do começo desse ano, desde a metade do ano passado. E até agora ele não veio. A gente repôs aí o Rômulo, que a gente não sabe aí se vai ser esse cara a substituto aí à altura do Veiga, e a gente também tem o John aí que vai renovar também, que coisa, hein? Renovar com o Palmeiras, e também tem o Luiz Guilherme, mas até agora o Abel não encontrou aí um substituto ideal para o Rafael Veiga. Caso ele opte aí por manter o esquema de 3 zagueiros contra o time do Del Valle aí, o treinador pode substituir aí o meia Rafael Veiga pelo Rômulo, mas que ainda teve poucas oportunidades aí no elenco, ou por outro volante como Gabriel Menino, tá? Então assim o time contaria aí com uma possível escalação, segundo o Globo Esporte, os prancheta lá, com o Everton no gol, Murilo, Luan e Gomes fazendo a trinca aí de defesa do Palmeiras, jogando de ala Mike ou Marcos Rocha. Eu acho que ele vai de Mike, mas se ele quiser poupar o Mike, ele entra com Rocha. E aí no meio campo, ó, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, que tá essa dúvida aí com o Gabriel Menino ou o Rômulo. Eu acho que ele vai poupar o Veiga, tá? Aí, jogando como ala esquerda, o Piquerez, e ainda mais na frente, Endrick e Flaco Lopes. E só falando pra vocês todos os jogadores que embarcaram para Quito. Os goleiros são o Everton, Marcelo Lomba e o Kaique. Os laterais, Mike, Marcos Rocha, Garcia, Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista. Zagueiros, Gustavo Gomes, Murilo, Luan e Naves. Volantes, Aníbal Moreno, Fabinho, Richard Rios e Gabriel Menino. Meias, Rafael Veiga, John e Rômulo. Atacantes, Endrick, Flaco Lopes, Lázaro, Luiz Guilherme, Estevão e Rony. Tem muita gente aí insistindo com o Luiz Guilherme de atacante, né, nessas listas. Só que ele começou aí como meio atacante e pode ser aí uma alternativa ao Abel para substituir o Rafael Veiga. Mas do jeito que as coisas andam, duvido que o Abel vai colocar o Luiz Guilherme para jogar ali na posição do Veiga. Bom, essas são as minhas impressões, pelo menos, né? Posso estar errado. Quero saber de vocês aí o que vocês acham. E bota aí um placar aí já, ó. Já começa a trazer aí. Quero saber qual que tá a expectativa de vocês para esse jogo aí de quarta-feira pela Libertadores da América. Jogo importante. Palmeiras precisa vencer, somar 3 pontos e se isolar aí na liderança do campeonato. Pelo menos na tabela, né, da Libertadores. E pra gente continuar aqui, ó, o atacante Rafael Navarro, emprestado pelo Palmeiras ao Colorado Rapids dos Estados Unidos até o fim de junho, vive indefinição aí sobre o seu futuro. Segundo apurado pelo portal Nosso Palestra, a equipe norte-americana tem o interesse na compra em definitivo do jogador, porém tenta costurar aí um acordo com o Verdão para diminuir o valor de 5 milhões de dólares, que é o preço fixado no passe aí dele, caso os caras queiram comprar, que dá cerca aí de 25 milhões de reais, de opção de compra prevista em contrato. Então assim, os caras querem diminuir um pouco esse valor, tá? Ainda segundo o portal Nosso Palestra, as pessoas aí ligadas ao staff do atleta estão nos Estados Unidos para conversar com os dirigentes do time americano na busca de possibilidades para enviar uma proposta para o Palmeiras. O atacante não faz parte dos planos do professor Abel Ferreira,
para a sequência da temporada. Rafael Navarro aí foi contratado vindo do Botafogo, vocês vão lembrar aí, após boa temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Criticado e muito pela torcida, em sua primeira temporada no Palmeiras, fez apenas 7 gols aí marcados em 48 partidas em 2022. Apesar de não ter se firmado, permaneceu no clube com respaldo do professor Abel Ferreira na época em questão. Em 2023 aí o jogador fez 17 partidas na atual temporada com 4 gols marcados. Pelo Colorado Rapids, Navarro tem aí 19 jogos com 5 gols e 2 assistências somadas. Quero saber de vocês aí, meus queridos, se vocês acham que o Palmeiras deveria vender o Rafael Navarro. E a minha opinião, tá? Pra mim, mesmo que não negocie aí, não pague os 5 milhões de dólares, vou pagar 4,5, você topa, Palmeiras, parcelado, pode vender, porque o Palmeiras não pagou nada pelo Rafael Navarro e ainda tem a possibilidade de lucrar aí com um jogador que o professor Abel Ferreira não quer contar no elenco. Então, pra mim, minha opinião, Palmeiras, vende o jogador e Rafael Navarro, todo o sucesso do mundo pra você aí no Colorado Rapids. Quero saber a opinião de vocês. O Palmeiras deve vender o Rafael Navarro ou vocês acham que o jogador pode voltar pro Palmeiras e ainda render no ataque? A gente tá precisando de atacante, hein? O Hendrick vai embora, só tem o Flaco Lopes. É uma coisa aí pra você ficar com a pulga atrás da orelha. Posta aí nos comentários, quero saber o que vocês acham do assunto. E vocês acharam que tinha acabado, né, a situação do John Textor? Ele andou meio calado aí nos últimos dias, mas aí voltou, Palestrino, voltou essa situação aí, a CPI de investigação aí desses jogos começou aí pelo seu Jorge Cajuru aí e também aí comandada pelo Romário. E o negócio é o seguinte, ó, o negócio esquentou, hein? Quer dizer, esquentou, vocês já vão saber o porquê. Os senadores aí da CPI de manipulação de jogos se reuniram nessa última segunda-feira, dia 22, em uma sessão aí reservada que durou cerca de 2 horas com John Textor, tá? Proprietário da SAF aí do Botafogo. O Textor compareceu em Brasília para, em resumo, prestar depoimento e apresentar os relatórios da Good Game. É aquele relatório que a gente já comentou aqui, tá? Que ele afirma sustentar as acusações de manipulação nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ao final aí da reunião, a CPI considerou que há indícios, porém optou por não categorizar o material de Textor como provas. Daqui a pouco já vou te falar pra vocês porque eu tô rindo, tá? É o seguinte aí, ó, aspas aí pro senador Jorge Cajuru. Ele diz o seguinte, ó, chegamos a uma conclusão, tomamos conhecimento de vários indícios. Preferimos não afirmar que são provas. São indícios bastante relevantes. Não podemos dizer que participamos de uma conversa vazia. Fecha aspas aí para o senador Jorge Cajuru, presidente dessa CPI. E ele ainda acrescentou, ó, aspas de novo, consideramos que são indícios. Não se tratou apenas de apresentar indícios relacionados ao Botafogo. Ele mencionou outros jogos, mostrou outras evidências. Temos indícios para investigar independentemente e chegarmos a conclusões sobre alvos das novas investigações aí, acrescentou o senador Jorge Cajuru. A próxima reunião aí da comissão está marcada para a próxima quarta-feira, dia 24, mais conhecida como amanhã. Durante as aproximadamente 3 horas em que se discorreu publicamente sobre as acusações de manipulação, John Textor afirmou que enviaria aos senadores os relatórios aí da Good Games, né, contendo vídeos e nomes dos jogadores e árbitros que supostamente estão envolvidos. Ele explicou que a análise é conduzida por meio de inteligência artificial, monitorando os padrões de comportamento dos jogadores nas partidas. Um dos jogos que ele citou como suspeito foi a vitória do Palmeiras por 5-0 sobre o São Paulo. Ele que, na minha opinião, passou vergonha, né? Porque um dos senadores lá questionou ele. Segundo o teu relatório aí, esse gol aqui que o Andreas Pereira cedeu para o Palmeiras aí, o nosso Deivinho acabou fazendo o gol lá que consagrou o Palmeiras campeão da Libertadores. Segundo o teu relatório, esse jogo aqui também foi manipulado? E aí fecha aí a interrogação e a pergunta pro Textor, que obviamente
ele não teve muito o que responder, né? Mas aí, ó, nas palavras do Textor em relação aí ao relatório dele de inteligência artificial que ele apresentou aí da Good Game, ele disse o seguinte, ó: foi um dia longo para mim, foi uma apresentação de dados, respaldada pelo ponto de vista computacional. Eu compartilhei isso na sessão fechada, não espero que todos compreendam, mas fiquei muito satisfeito por ter a oportunidade de ter esse debate aberto com questões pertinentes, fecha aspas aí, disse o John Textor. E ele acrescentou mais, tá? Abre aspas para ele de novo. Com todo respeito, isso não é uma exclusividade do Brasil. Então, a pergunta, John Textor, você tá dizendo que tem manipulação em outros jogos aí também, é isso? Quais? Fala aí as ligas aí, Botafogo também, em outras ligas aí também, como você tá botando no Campeonato Brasileiro. Então, voltando aqui, ó. Com todo respeito, isso não é exclusividade do Brasil, palavras do John Textor, pois é um problema global. Não estou aqui para dar lições a vocês, mas esta é a primeira instância governamental a lidar com essa questão. Ai, cara, isso daqui, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro de tristeza e já vou falar pra vocês. Como é que termina a CPI no Brasil? De coisas que são muito mais sérias, inclusive, do que aí a investigação aí sobre supostas fraudes aí no Campeonato Brasileiro. Como é que termina? Escreve aí nos comentários, vai ganhar coraçãozinho quem postar. Como um ser vivente aqui no Brasil, acredita que essa CPI vai dar em alguma coisa. Tanto que o próprio presidente aí, o Jorge Cajuru, já não quis nem categorizar aí o que o Textor entregou como provas. Ele preferiu dizer que eram só apenas indícios. Indícios já é alguma coisa, é verdade, para que se haja uma investigação em cima. E aí, caso haja essa investigação, a conclusão pode ser apenas duas. Sim, de fato teve fraude, ou a outra, não tem absolutamente nada. Só que eu, na minha visão, provas aí colocadas como inteligência artificial, eu duvido que vai servir para alguma coisa para comprovar supostas fraudes no Campeonato Brasileiro, tá? É aquilo, para mim vai terminar em pizza, tá bom? E acabei já dizendo como é que termina a CPI no Brasil, né? Isso me lembra bastante aí, ó, um parênteses, não sei se vocês assistiram o filme do Velozes e Furiosos 5. Aquele filme tem uma puta de uma crítica ali no meio e eu acho que quase ninguém percebeu. Eu vou lembrar vocês de uma cena quando o policial Hobbs está atrás do bandido Toretto, porque de fato o Toretto ele é um bandido, né? Ele se envolve ali em corridas de rua e o Hobbs chega para prendê-lo ali com a sua equipe. De repente, ele se vê cercado por um monte, né, de foras da lei e ele tenta prender o Toretto e o Toretto fala para ele: o seu erro é você achar que você tá em casa. E aí o Toretto levanta, né, interpretado pelo Vin Diesel, e fala: aqui é o Brasil. E aí aquele bando de criminoso aponta um monte de arma para os policiais. Isso foi um recado, pelo menos eu entendi muito bem, que o filme Velozes e Furiosos 5 deixou aí pro Brasil. Um tapa de luva. Você acha mesmo que essa CPI vai dar em alguma coisa? Desculpa meu ceticismo. Eu não acredito em nada. E outra, minha tristeza aqui, abrindo meu coração para vocês. A gente tem coisas aqui no Brasil muito, mas muito mais sérias para serem discutidas, para serem abertas CPIs, para investigar. Quer ver um caso aí que ninguém se importa? A gente tem gente no Brasil que não tem saneamento básico, gente. E a gente está perdendo tempo discutindo em cima de um relatório apresentado pelo seu John Textor, relatórios de inteligência artificial, que eu acredito que não vai dar em nada, para investigar supostas irregularidades no Campeonato Brasileiro. Isso não me entra na cabeça, isso não me desce, cara. Tem coisas mais importantes que a gente deveria se preocupar. Mas já foi aberta a CPI, vamos ver no que vai dar. Mas aqui, segundo eu, me perdoem pelo meu ceticismo. Para mim, termina tudo em pizza. Não vai dar nada pro John Textor, não vai dar nada pra CBF, não vai dar nada pro Palmeiras. Tudo vai continuar do jeito que está. Pelo menos essa é minha opinião. Pra gente finalizar aqui um pouco o vídeo, vamos falar dela, né? Porque ela, vou te falar, ontem ela ganhou o holofote danado, a dona Leila, hein? Deu entrevista aí pro Abre Aspas do Globo Esporte, foi pro Roda Viva e não perdeu a oportunidade para dizer o que ela pensa do John Textor. É o seguinte, ó, ainda ontem, nessa segunda-feira,
A dona Leila Pereira, sua tia, presidente do Palmeiras, voltou a se pronunciar aí, ó, sobre as acusações do John Textor. A presidente classificou o dirigente americano aí como um idiota. Palavras da Leila, tá, John Textor? Não sou eu que tô falando isso, não. A presidente do Palmeiras classificou o dirigente americano como um idiota e disse acreditar que ele, aspas para Leila, ficou louco, fecha aspas, após a vitória de virada do Verdão sobre o Botafogo ano passado por 4-3 que deu início à arrancada pelo título brasileiro de 2023. Ele não desceu, né, cara? Ele deu o ataque de pelanca depois que ele viu o time dele ganhando de 3-0 e tomou aquela virada de 4-3. Ali ele ficou completamente louco, o Sr. John Textor. Agora ele soltou tudo que ele tinha que soltar. Enfim, palavras da dona Leila lá no Roda Viva, aspas para ela. Ele continua falando e não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, uma vergonha. Muitas pessoas ficam pensando, por que ele está falando isso? Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. Disse aí a presidente durante entrevista ao Roda Viva, lá na TV Cultura. E ela continuou, tá? Ó, não adianta ficar eculumbrado, esse senhor é um idiota. Palavras da Leila, ele não quer nada. Continuou, hein? Ela não teve papas na língua, não. Continuando. Textor está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência. Esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Como posso ficar eculumbrado sem provas? Isso é irresponsabilidade. E ela acrescentou ainda mais. Eu acho que ele ficou louco por causa disso. Tudo começou no 4-3 do Palmeiras. Pode ter certeza, ele não esquece disso. Essa virada alugou um triplex na cabeça desse americano que comprou o Botafogo, que ele não tá acreditando nisso até agora. E começou nessa coisa, né, o Palestrino? Começou nesse jogo. Vocês vão lembrar como ele ficou louco com a virada do Palmeiras lá. Acusou o árbitro, acusou a CBF, falou que esse campeonato era uma loucura, que não podia acontecer, que ele ia tomar providências. E a partir daí começou toda a história que a gente está vendo se arrastar até agora e virou uma CPI no Senado, cara. É brincadeira. Então, quero saber aí se vocês concordam com as palavras da dona Leila. Ela não perdeu a oportunidade, tá? Em rede aberta na TV Cultura, ela soltou aí essas críticas bem ácidas ao comandante aí, o John Textor do Botafogo. Cara, é aquilo, para finalizar o vídeo, para mim não vai dar nada. Tá bom? Isso aqui a gente tá perdendo tempo. Eu tô fazendo um vídeo falando disso daqui. É um assunto chato pra caramba. Só que é aquilo, né, ô Palestrino? A gente não pode deixar de falar porque o cara veio e falou que o Palmeiras foi beneficiado por causa aí de supostas fraudes e problemas e irregularidades aí no Campeonato Brasileiro. Mas enquanto isso, qual que é a ironia? O Campeonato Brasileiro segue numa boa, ninguém paralisa nada. Se tá sob suspeição, se aqui é um país sério, esse campeonato não estaria nem rolando. Mas, como aqui tudo termina em pizza, tá rolando o CPI lá de supostas fraudes no Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro segue numa boa aí. A CBF não vai sofrer nada, o John Textor não vai sofrer nada, não vai acontecer nada, tá, com o Palmeiras. Essa é a minha opinião, tá bom? E aquilo, né? Se o John Textor, por um acaso, ele conseguir comprovar alguma coisa, eu repito, eu volto aqui no canal, peço desculpas pra ele e ele vai ser alçado aí como o salvador da pátria do futebol brasileiro. É isso. Eu venho aqui sem problema nenhum pra pedir desculpa, mas eu não tô nem um pouco preocupado, porque eu tenho quase certeza que eu não vou precisar pedir desculpa nenhuma para o John Textor. Eu acredito que ele não vai conseguir comprovar nada. Só os torcedores do Botafogo tá acreditando nisso. Posta aí nos comentários, meu querido Palestrino. Quero saber qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto chato que a gente está sendo obrigado a tratar aqui nessa manhã de terça-feira. E dessa forma aí nós vamos terminando aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais aí a sua presença e a sua colaboração, pedir desculpa por esse vídeo longo, mas eu fico vendo essas coisas acontecendo no Brasil, eu fico louco, gente, eu fico doido. Tem tanta coisa pra gente se preocupar no Brasil que são muito mais importantes do que essas tais acusações do Textor, que já deveria ter sido resolvida pelo STJD e ninguém fez nada, né, enfim. E a gente tá aí, né, gastando dinheiro, verba pública para mobilizar os senadores para investigar essas coisas com base em inteligência, indícios, segundo o Jorge Cajuru, de inteligência artificial. Enfim, vamos ver no que vai dar.
Posta aí nos comentários a sua opinião. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Você ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Vou ficando por aqui. Fiquem com o Papai do Céu. Vejo vocês no próximo vídeo. E avante palestra sempre.